Nós vemos aqui na palavra do Senhor uma situação em que poucos de nós gostaríamos de passar. Porém, muitas vezes flertamos com essa situação. Porém, muitas vezes conversamos com situações assim. Nós vemos que Samuel, o livro não tem o seu autor definido, 1 Samuel não tem um autor definido, mas ele foi escrito no século 10 a.C. E ao ser escrito, ele começa a relatar de uma mudança de governo. Porque Israel nem sempre teve rei. Israel, ele tinha como seus líderes, como seus cabeças, juízes. Israel, ele tinha juízes e esses juízes eram sempre levantados quando o povo passava por uma situação difícil. Tanto que nós vemos que em Israel, Débora foi juíza, uma mulher. Aqueles que não aceitam o pastoreado feminino não conseguem explicar isso. Débora juíza. Dizem, é o Velho Testamento. Mas Deus havia levantado uma mulher para defender a Israel. E nós vemos que os juízes vieram governando, só que o povo de Israel começou a olhar ao redor. E aqui é algo que eu e você precisamos tomar cuidado. A partir do momento que nós tiramos os nossos olhos do propósito de Deus, que nós tiramos os nossos olhos da visão do Senhor, nós começamos sempre a olhar ao redor. Aí eu olho para a vida do outro e falo, poxa, mas a vida do outro é melhor que a minha. E olha que o outro nem vai na igreja. Nossa, eu nunca vi aquele irmão dando um dízimo. E como é que a vida dele é tão abençoada? Nossa, eu nunca vi aquela pessoa dando glória a Deus. E parece que tudo que ela faz é próspero. Porque você está olhando ao redor. Precisamos aprender a olhar para o foco. O foco é Cristo, a promessa é Cristo. Se Ele tem falado para você que vai mudar a tua história, se Ele tem falado para você que vai mudar esse cativeiro, não importa o que você vem vivendo, não importa o que você vem passando, não importa o que está acontecendo, o que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Pare de olhar ao redor, pare de olhar para o próximo, olha para a promessa, olha para o que Cristo tem falado, que Ele realizará cada promessa na sua vida. E nós vemos ali que Israel começa a aclamar um Deus. E é bem na vez de Samuel. Samuel era o juiz, sacerdote, juiz. E Samuel, ele até se ofende. E ele diz, Deus, o povo não me quer como juiz. E Deus disse, não, Samuel. Eles não rejeitaram a você. Eles rejeitaram a mim. Porque você está aí porque eu coloquei. Eles não me querem governando. Tudo bem, não há problema. Então eu darei a eles um rei. Algo que eu e você precisamos aprender. Cuidado com o que você deseja. Porque Deus é um Deus que realiza segundo o desejo do teu coração. Cuidado com o que você pede. Talvez você pede no furor de uma ira, talvez você pede no momento de impulso. Cuidado, que Deus pode realizar. E lá na frente você chorar. Nós vemos que então, Deus levanta Saul como rei. A partir do momento que Deus te chama para fazer algo para Ele, querido, preste atenção nisso. A partir do momento em que Deus te chama para fazer algo para Ele, a partir do momento que Deus te chama para estar no centro da vontade dEle, você precisa obedecer com detalhes. Porque quando Deus nos chama para fazer algo para Ele, Ele vai se responsabilizar por tudo na minha e na tua vida. Ele vai cuidar de tudo, mas nós precisamos estar enquadrados na palavra. Nós precisamos amar mais a palavra do que os nossos sonhos. Nós precisamos amar mais obedecer a Deus do que realizar o desejo do nosso coração. Saul, ele foi escolhido como rei, foi chamado, foi ali coroado. E chega Samuel com uma ordem de quem? Quem mandou Samuel dar ordem? Deus. Samuel chega para Saul e diz, Saul, eu me lembrei do que os amalequitas fizeram. Olha como Deus, e aqui eu quero que você veja comigo.
Você lembra da oração que você fez há 4 anos atrás? Quem se lembra? Uma. Você lembra da oração que você fez há 10 anos atrás? Bispa, nem convertida eu era. Sabia nem orar. Eu e você temos uma memória curta. Nós temos uma memória temporal, ela tem tempo. Você não vê que tem pessoas que chegam numa determinada idade e elas começam a ter mal de Alzheimer? Elas começam a se esquecer. Assim ou não é o ser humano? Deus não. Mas bispa, aqui diz que Deus se lembrou. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus, ele nunca se esquece para ele ter que se lembrar. Aqui foi traduzido de uma forma para que eu e você pudéssemos compreender. Quem está entendendo isso? A Bíblia foi traduzida, inspirada pelo Espírito Santo, para que nós pudéssemos compreender a grandeza de Deus. Você não percebe o quanto Deus te ama, o quanto Deus me ama, ao ponto que Ele sempre está se assemelhando. O sentimento dele é um sentimento do ser humano, ao ponto que Ele se assemelha ao amor de uma mãe. Pode uma mãe que amamenta se esquecer do filho? É impossível, porém se ela se esquecer, eu todavia não me esquecerei de você. Como uma galinha que acolhe os seus pintinhos debaixo das asas, assim é o Senhor com você, Ele também te guarda. Nós vemos que Deus, Ele usa uma figura de linguagem para que eu e você possamos compreendê-lo, o que Ele sente. Deus não havia se esquecido dos amalequitas e do que eles haviam feito, mas Deus estava esperando o momento oportuno, porque é algo que eu e você precisamos aprender. É que os nossos pecados enchem a taça da ira de Deus. Sabe aquele tipo de pessoa que você vê que ela vai pecando, vai pecando, vai pecando. Você olha assim e fala, nada acontece. Nada acontece. Quem já conviveu com gente assim? Você fala, Deus, eu não posso colocar o pé aqui pro lado, que já vem chibatada, já vem chicote, já vem correção, já vem puxão de cabelo no mundo espiritual. Você sai até destrambelhando e fala, meu Deus, só porque eu pensei. E aí tem outro que você vê que a pessoa vai errando, você fala, Jesus, o senhor não está vendo? Jesus, o senhor não está vendo? Quem está compreendendo isso? É que algumas pessoas, a Bíblia nos ensina que Deus dá a elas tempo. Deus sempre nos dá tempo para nos arrepender. E você vai ver que Deus fez isso até com Saul. Só que você vai ver que quando o coração da pessoa está dura, pode ser o tempo que for, a pessoa não consegue, ela não é mais sensível à voz de Deus. E nós vemos aqui no meio de toda essa situação, que Israel aclamou um rei, Deus colocou Saul. E Deus manda Samuel, mesmo Saul sendo rei, quem dava as ordens de que guerra ele deveria ir, de que guerra ele poderia fazer, era o próprio Deus. Levanta suas 2 mãos bem altas para o céu e diga assim comigo, diga em nome de Jesus, nós repreendemos todo principado, toda potestade, e que a tua palavra flua aos nossos corações. Amém. Deus, ele se lembrou do que os amalequitas fizeram. Quer saber o que os amalequitas fizeram? Abre em Êxodo. Bota lá a tua Bíblia. Abre em Êxodo capítulo 17. Êxodo 17, 8. Você vai ver o que eles fizeram. Êxodo 17, 8, quem achou, diga amém. Diz assim, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque amanhã. Eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur
subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Olha aqui para mim. Se nós pararmos para ler essa mensagem, entendemos que o quê? Houve uma guerra. E o que aconteceu depois dessa guerra? Acabou. Só que acabou no mundo físico. No mundo espiritual, não tinha acabado. E é algo que eu sempre falo para você. Você precisa entender que nós somos seres humanos com 5 esferas. Diga comigo, a minha vida tem 5 esferas. Primeira, biológica, que é o mundo carnal, o seu mundo físico. Não adianta você achar, tem gente que acha que Deus está comigo, Deus é comigo, então ela pode sair metralhando todo mundo, ela pode sair xingando todo mundo, ela pode sair brigando com todo mundo, pode sair maltratando todo mundo, porque Deus está com ela, então ninguém toca nela. Nós temos uma segunda esfera, não vou me aprofundar nisso agora, senão não dá tempo. Uma segunda esfera sociológica. Temos necessidade em conviver com outras pessoas. Pessoas que se isolam, pessoas que não convivem com mais do que 5 pessoas, são pessoas propensas à depressão. Somos, a terceira esfera, somos espirituais. As nossas atitudes no mundo físico geram consequências no mundo espirituais. Somos também seres psicológicos, temos uma psique, temos uma mente, precisamos cuidar da nossa mente. Nós temos essas esferas na sua vida. A quinta esfera que nós temos é a esfera material, que é de você conquistar as coisas, é de você ter. Não é pecado você ter, mas é pecado você só pensar em ter e esquecer de cuidar da tua saúde. Aí é pecado. É pecado de você só pensar em trabalho, trabalho, trabalho e esquecer que vós sois templo do Espírito Santo. Aquele que destruir o meu templo, este eu destruirei. É pecado você só pensar em ter. E quando uma pessoa do seu lado, no mundo social, essa pessoa precisa de você, você não ajuda. Você a ignora, fala, não, para mim não dá. Se eu emprestar para essa pessoa, se eu dar para essa pessoa, se eu ajudar essa pessoa, vai faltar para mim. Quem está entendendo isso? Eles haviam tomado uma atitude no mundo físico que desencadeou uma maldição no mundo espiritual. Você está entendendo por que você precisa estar na casa de Deus? Porque da mesma forma que uma atitude nossa pode gerar maldição, uma atitude nossa pode gerar bênção para a eternidade. Da mesma forma que uma atitude errada pode trazer uma avalanche de problema, uma atitude certa, mesmo você na avalanche de problema, mesmo você em circunstâncias difíceis, mesmo você com dor, mesmo você sofrendo, você continua, porque você crê na promessa de Deus. Nós vemos que aqui parecia que a história tinha acabado. Só que para Deus, não. Dei a vitória. Eles venceram. Só que quando Saul assume o reinado, ele fala, me lembrei do que Amaleque fez. E agora é a vez de exterminar com todos os amalequitas. Não quero mais nenhum deles vivo. E ele deixa bem claro. Se você ver aqui comigo, ele vai dizer, no versículo 2, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Deus deixa bem específico. Tem algum outro fato, bispa? Não é esse que está em Êxodo.
Mas teve vitória, mas eles superaram, Israel já venceu, acabou. Deixa eu te explicar uma coisa. Talvez para mim e para você, quando nós temos uma vitória em uma situação, quando nós temos vitória em uma área, para nós já acabou o problema, não tem mais. Só que o que Deus manda dizer para você nesta noite, é que Ele não vai só te dar vitória, Ele vai exterminar da tua frente esse problema, Ele vai arrancar da tua frente esse problema. Você não se preocupará mais com isso, você não ficará mais noites sem dormir por causa disso, isso não tirará mais a tua paz. Deus pelejará a tua causa. Talvez você está aqui e diz, glória a Deus, eu venci. Só que é aquela luta que você vence, daqui a pouco, ela volta. Quem já passou por isso? Você fala, ai, glória a Deus, venci. Passa 2 meses, fala, de novo, Jesus. De novo, Deus. Os amalequitas eram assim, eles viviam perseguindo Israel. Deus falou, me lembrei do que eles fizeram. Deus chega então e dá uma ordem para Samuel, e Samuel passa essa ordem a Saul. E a finalidade disso era tirar esse inimigo do caminho de Israel. Deus não quer ver você chorando. Deus não quer ver você sofrendo. Deus não quer ver você acordar de manhã e pensar, por que que eu acordei? Deus, por que que eu estou nessa terra? Deus, olha a situação que eu estou vivendo. É problema atrás de problema. É frustração atrás de frustração. Eu posso fazer o que for que nunca está bom. Posso fazer o que for que nunca dá certo. Eu posso tentar de todas as formas. Para mim nunca tem jeito. Só que Deus está mandando dizer para você nesta noite. Ele te trouxe aqui para dizer para você, tem saída, tem solução, tem escape, e você simplesmente confie que Ele vai pelejar a tua causa, Ele vai julgar a tua causa, Ele vai resolver para você. Se você acreditar, Ele vai eliminar esse problema da tua vida. Deus se lembrou de algo que havia acontecido há mais de 400 anos. Bispa, pois é. Eu, Senhor, visito a iniquidade dos filhos até a 4ª geração. Naquela época, cada geração vivia cerca de 100 anos. Deus se lembrou na 4ª geração o que aquele rei havia feito. Bispa, como a senhora sabe disso? Porque o livro de Êxodo ele foi escrito em 1445 a.C. E Samuel foi escrito aproximadamente cerca de 1000 anos antes de Cristo. Aproximadamente. Então nós vemos que Deus, mais uma vez, Ele zela pela tua palavra. Nós vemos que mais uma vez, Deus se preocupa. E Deus está mandando dizer para você, da mesma forma que eu me preocupei com Israel, da mesma forma que eu zelei por Israel, eu vou zelar por você. Eu vou zelar pela tua causa. Eu vou zelar pela tua casa. Eu estou com você. Eu seguro a tua mão. Não temas o dia mau. Não temas o que vão pensar de você. Não temas o que vão dizer para você. Não temas como vão te apontar. Simplesmente confia. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, eu seguro nas suas mãos. Eu te coloco de pé. E eu estou contigo. Só que todas essas bênçãos só estarão disponíveis a mim e a você se estivermos dispostos a obedecer. Mas é obedecer à sua vontade ou obedecer a Deus? Porque quantas vezes a nossa vontade é uma e a de Deus é de outra? Quantas vezes Deus manda, confia, você fala,
eu posso confiar depois de dar um murro na fuça, Jeová? Só um murrinho, Jeová. E aí eu passo a confiar. Jeová, eu posso confiar depois que eu catar pelo cabelo? Jeová, eu posso confiar depois que eu falar um monte? Deixa eu só chegar e lavar minha alma e eu passo a confiar. Não. A partir do momento que você diz eu confio, você entrega. E aí quando aquele problema bate na tua porta, você tem que ter essa promessa guardada no teu coração. Para você falar, não, eu escolhi confiar em Deus. Isso não é problema meu. Resolve, Deus, que não é mais meu, é seu. Eu escolho te obedecer. E nós vemos que Saul, quando recebeu essa ordem, ele começou muito bem. Saul, ele chega, ele reúne os seus homens e ele vai para a guerra para fazer exatamente como Deus falou. Mas quando ele chega ali, ele começa agindo como Deus fez. Pega aí na tua Bíblia para você ler comigo. Ele foi misericordioso. Saul não era um rei mau, mas ele foi até misericordioso. Olha aí, 1 Samuel capítulo 15, versículo 6. E disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Olha aqui para mim. Tem pessoas que acham que Deus, ele tem uma balança que fica assim, uma atitude boa e uma atitude ruim. Tem gente que acha que Deus fica medindo o que ela faz. Querido, Deus não mede o que eu e você fazemos. Ele vê o que nós fazemos e Ele sonda o coração. Deixa eu ver a sua real intenção. Ah, você está fazendo isso aqui, mas a sua intenção é boa. Mas você está fazendo errado. Então eu vou ter que te corrigir. Quem está entendendo isso? Você está fazendo isso aqui, é muito legal, mas a sua intenção está errada. Os seus princípios estão errados. A pessoa chega, para que você possa entender, vou dar um exemplo dentro da igreja. O pastor vem e ele sobe para pregar. É uma atitude boa, sim ou não? Só que a intenção dele é que o povo comece a ver ele como Deus. Comece a venerar ele. Comece a olhar para ele com nível de santidade, que olha, eu sou, eu faço, eu aconteço. Aí Deus olha lá no íntimo, Deus fala, a sua atitude é boa, mas o seu coração, não. Então eu vou ter que te corrigir. Mesma coisa ministro de louvor, mesma coisa obreiro, mesma coisa membro. Ah, tira até foto, convida, posta no Instagram, vamos adorar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor. Mas a intenção está só em se engrandecer. Levante as suas duas mãos bem altas aos céus e diga assim comigo, igreja. Diga, Senhor Jesus, ajuda-me a permanecer fiel à tua vontade. Saul, ele começou a fazer o que era bom. Deus falou, é para você, é só os amalequitas? Então tira os queneus. Saul foi misericordioso, sim ou não, igreja? Só que a misericórdia com desobediência não resolve nada. Se Deus manda você fazer algo e você não faz, você está em desobediência. Mas bispa, eu não sinto. Quem disse que você tem que sentir quando Deus manda você fazer? Eu quero entender da onde as pessoas tiram que elas precisam sentir. Me mostra na Bíblia. Eu não vou fazer isso para Deus porque eu não senti. Me mostra aqui onde está que você tem que sentir. Se você me mostrar, eu me retrato. Já li a Bíblia, nunca vi que ninguém precisava sentir para fazer. Mas a pessoa tinha que sempre obedecer. Independente do que você sentisse, obedece. Se Deus está dizendo, querido, para você que é hora de conserto, que é hora de mudança, que Ele vai tirar todos esses problemas, mas você precisa obedecer. Ai, bispa, mas eu sinto que não é o momento. Quem disse que você tem que sentir?
Você nunca vai sentir o momento de largar o pecado. Você nunca vai sentir o momento de largar o egocentrismo, a ganância, a avareza, a luxúria, o egoísmo. Você nunca vai sentir de deixar isso. Porque são coisas que trazem prazer à carne. Então você nunca vai sentir de deixar. Mas se o Espírito Santo manda, faça sem sentir. Ah, mas eu vou estar sendo hipócrita. Queridos, você não vai estar sendo hipócrita. Isso é uma das mentiras do diabo. Você estará sendo um servo que se sujeita à vontade de Deus, independente da sua. Tem gente que o lema dela dentro da igreja é: ai, só se eu sentir. Deus está quase rasgando o céu, Deus está quase gritando com a pessoa, e a pessoa fica: eu não senti. Deixa eu te falar uma coisa: pedra sente algo. Se Deus está falando e você não está sentindo, é porque teu coração endureceu. O teu pecado cauterizou o teu coração. Teu coração está assim, ó, duro. Deus está falando, mas a pessoa não sente. Aí você escolhe: você vai seguir o teu coração, que é enganoso? Você vai seguir os teus sentimentos, que você dorme com um pensamento e acorda com outro? Ou você vai seguir a palavra, a ordem de Deus? Saul, naquele momento, ele decidiu seguir o coração dele. Sendo que o coração do homem é enganoso. Saul, ele agiu com misericórdia, ele teve uma atitude boa. Mas logo em seguida ele teve algo chamado ganância. O que é a ganância? É você querer além do que você precisa. Vou te dar a definição de ganância que você vai entender perfeitamente. Quem aqui assistia desenho infantil? Quem aqui lembra do tio Patinhas? Tio Patinhas era ganancioso. Experimentasse alguém pegar o dinheiro do tio Patinhas. Ganância. Ele estava com um cofre lotado de dinheiro. Toda criança sonhava em ter um cofre daquele. Quando assistia tio Patinhas, verdade ou não era? Era o nosso sonho. Gente, a gente está entregando a nossa idade. Os jovens estão tudo assim, ó. Tipo, você nem... O que você está falando, bispa? Os velhos estão tudo... É isso mesmo, bispa. É assim mesmo. A gente imaginava ter em casa aquele cofre que você entrava. O tio Patinhas, para quem não sabe, ele tinha um monte de moedas de ouro e ele nadava no meio das moedas. Eu ficava, eu queria ter uma piscina dessa. Um cofre desse. Toda criança que assistia queria. Ganância. Ele precisava daquilo? Só que você lembra, porque deixa eu deixar algo bem claro aqui. É pecado você ser rico? Oro para que todos sejam. Porque a gente tem um monte de coisa para fazer aqui ainda. Então eu preciso que dessa bênção. Você não tem ideia como eu estou orando para deixar enriquecer. Só que o pecado não é você ter dinheiro. O pecado é você ser ganancioso. É meu, é só meu, é pra mim, é meu, é a minha família, é o meu filho. Ah, mas não tá merecendo muito não, então não vou dar não. Então é só meu, é meu. Ganância. Avarento. A ganância fez Saul ser rejeitado. Não, só foi a desobediência. A desobediência de Saul veio por causa da ganância dele. E eu vou te provar. Pega aí a tua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 15. E vem comigo no versículo 7 para que você entenda. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Ávila até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo perdoaram olha comigo essa palavrinha, e ao melhor, olha aqui para mim, Saul escolheu quem ele ia poupar. Me fala se isso não é ganância.
Saul não pegou um rebanho e poupou todos. Não. Ah, essa ovelha aqui está muito velhinha, mata ela. Ah, essa ovelha aqui, não, essa aqui está gorda, está bonita. Essa a gente separa. Só que qual o problema de você fazer isso? Aos olhos humanos? Nenhum. Só que ele já havia recebido uma ordem no mundo espiritual. Daqui a pouco a gente volta para esse versículo. Sobe comigo para que você veja. No versículo 3. 1 Samuel 15:3. Olha a ordem como foi clara. Vai, pois, agora, fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver. E não lhe perdoes. Porém matarás desde homem até desde menino até os e desde boi até e desde os camelos até tudo. Não poupe nada. A ganância de Saul fez ele olhar e falar: ah, mas é tão bonitinho. Esse daqui tá tão saudável. Esse daqui tá tão forte. Quantas vezes o nosso coração não está ganancioso? Deus está dizendo para você: larga isso, que isso vai te levar para o fundo do poço. Larga isso, larga esse pecado. Mas sabe o que é, bispa? Se eu largar esse pecado, o meu marido vai me deixar. Sabe o que é, bispa? Se eu largar esse pecado, é fulano que paga as minhas contas e eu não vou ter mais como pagar. Se eu largar esse pecado, eu não vou conseguir mais bancar isso, não vou conseguir mais fazer aquilo. Deus está dizendo para você: tira o seu coração das coisas que você tem. Tira o seu coração daquilo que Ele já te deu. Se foi Ele que te deu, Ele vai preparar para você continuar. Se não for o Senhor, deixa sair da sua vida, mas não retenha aquilo que Deus mandou você tirar. Bispa, se eu tirar fulano da sociedade, eu vou ter que quebrar a empresa. Se a empresa foi Deus que te deu e Deus está mandando tirar, tira. Bispa, se eu tirar isso, meu chefe vai me mandar embora, porque ele espera que eu faça isso de errado na empresa. Se Deus está te condenando, tira. Tira a ganância. Mas e se meu chefe mandar embora? Querido, você vai entrar para junto da Bíblia. O tanto de pessoas que foram humilhadas por fazer certo. Um deles, José, foi parar no cárcere de uma prisão por não se deitar com a mulher de... Vocês estão acompanhando a novela bem, hein? Antigamente eu perguntava o nome e saía um ou outro. Agora, nossa, olha, todo mundo está lá. Vai acabar terça-feira. Calma, tem reprise, está vindo reprise. Olha aqui para mim. Algo que eu e você precisamos aprender é tirar o nosso coração do que nós temos. Engraçado que Deus me faz ter uma analogia aqui, me faz ligar agora. Enquanto Jacó estava com o coração dele nos filhos, estava ele e todo mundo passando fome. Até o dia que a Bíblia nos revela, em que Jacó diz: se for para ficar sem filhos então ficarei. Quando ele começa a confiar em Deus. Jacó, aquele que lutou com o anjo, ele estava com o coração nos filhos. Quando ele tira o coração dos filhos, Deus traz prosperidade para ele. Talvez a tua ganância não seja no dinheiro. Talvez a sua ganância seja na pessoa. Como assim, bispa? Eu só vou para a igreja se fulano for. Eu só vou para tal igreja por causa de Beltrano. Eu só vou ler a Bíblia se fulano ler comigo. Eu só vou orar se fulano me chamar para orar. Eu só vou jejuar. O seu coração está apegado a outras coisas. E o seu coração tem que estar apegado na palavra de Deus. Saul, ele chega, ele poupa a vida do rei Agag. Ele poupa o melhor, não é todo o rebanho. Ele só poupa o melhor. Continua lendo aqui comigo, volta comigo para o versículo 9.
E Saul e o povo perdoaram a Agag e o melhor das ovelhas e das vacas, e as de segunda sorte, e os cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir. E Deus havia dito, sobe aqui comigo no versículo 3, mais uma vez, só para que fique na sua cabeça. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói. E a Bíblia diz que no versículo 9, eles não quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível, destruíram totalmente. Olha aqui para mim. Sabe aquele tipo de pessoa? Eu obedeço a Deus, mas até onde me convém. Eu vou para a igreja. Eu sou ofertante. E é dizimista. Ah, bispa, aí não dá, né? Porque aí ou eu dou a oferta, ou eu dou o dízimo. Desobediente. Ai, bispa, eu vou para a igreja. Só que sabe, quando o pastor começa a dar umas palavras muito duras, eu fico 2 meses sem ir. Desobediente. Ai, bispa, eu vou para a igreja, mas começa a vir um problema, olha, é melhor eu parar. Está em desobediência. Quem mandou você parar? Quem mandou você fazer sacrifício sem obedecer? Oferta, voto, querido, só tem eficácia na tua vida se você for obediente, se você for dizimista. Se você não for dizimista e você pega voto, é sacrifício de tolo. O voto, ele só tem efeito na tua vida se você está em obediência. Estou em desobediência e faço voto, o voto nem sobe. O voto nem chega diante de Deus como oferta suave, você está em desobediência. Quem está entendendo isso? Precisa aprender a obedecer. Sabe o que me chama a atenção? Que quem está em desobediência nunca reconhece. Você já reparou isso? Se você tem um cargo de liderança em algum lugar que você trabalha, ou até mesmo na igreja, você vai perceber que quando você vai chamar a atenção de qualquer liderado, ele sempre quer se justificar e ele sempre diz que fez o certo. É assim ou não é? Não vou para cargo de liderança não. Quem aqui tem filho com mais de 10 anos? Levanta a mão. Você vai corrigir ele aceita. Com um sorriso de orelha e fala, realmente mãe, eu estava errada. Eu errei. Me perdoa, mãe, me perdoa, pai, eu nunca mais vou fazer isso. É isso que eles falam? Eu dei o de 10, mas o meu de 6 já fala, mas eu fiz. Mas eu fiz como a senhora mandou. Eu falei, não fez mesmo. Não fez mesmo, queridão. A pessoa que está em desobediência, ela já rejeitou a palavra de Deus. Isso é muito sério. Porque quem rejeita a palavra de Deus é rejeitado pelo próprio Deus. Você está em desobediência? Cuidado, que você pode ser rejeitado por Deus. Deus, nós estamos numa era em que Deus é amor, Deus é amor. Não importa o que você faça, Deus é amor. Amados, mas esquecem das outras características de Deus. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Deus é amor, mas Ele também é misericordioso. Deus é amor, mas Ele é longânimo, Ele vai dando tempo. Deus é amor e Ele vai dando tempo, Ele vai dando tempo. Só que quando a justiça de Deus, ela vai entrar em ação, ela chega para o amor e fala, dá licença amor, dá licença misericórdia, dá licença longanimidade, agora sou eu que vou entrar. E você vai ver que Deus faz isso. Saul, ele volta para da guerra, com o melhor das ovelhas, com o melhor das vacas, com o melhor dos cordeiros e de tudo que havia do melhor. Quando Deus havia mandado destruir tudo. E quando Saul ele volta, sabe o que Saul faz? Ele sobe ao monte, esperando Samuel ir ao teu encontro. Sabe aquela pessoa que faz errado e acha que Deus vai receber de qualquer jeito? Cuidado, querido. Nossa, bispa, a palavra de hoje começou tão boa, agora está vindo com uma chibatada também.
Já falaram para mim, a pregação da bispa é assim, ela passa a mão e bate. Depois ela passa a mão de novo e bate de novo. É para ir preparando seu lombo. Porque o pai só corrige ao filho que ama. Se Deus está te corrigindo nesta noite, é porque talvez você estivesse indo no mesmo caminho que Saul. E ele tivesse que fazer com você a mesma coisa que ele fez com Saul. Só que ele te ama tanto. E ele está esperando você se corrigir. Ele está te dando tempo para que o seu fim não seja igual ao de Saul, mas para que o seu fim seja um fim de bênção, de glória e de vitória. A Bíblia diz então que Deus, se você for ler isso, depois está no versículo 10. Então Deus apareceu a Samuel e disse: Samuel, eu me arrependi de ter colocado Saul como rei. Aqui da mesma forma o arrependi é igual o lembrou-se Deus. Não é que Deus se arrependa. Não é que há em Deus o arrependimento. Aqui é uma figura de linguagem para que eu e você possamos entender o quanto Deus estava decepcionado com a atitude de Saul. Mas bispa, Deus na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença, já não sabia que Saul iria fazer aquilo? Sabia, mas tinha outra alternativa para Saul. Deus sabe o que nós vamos fazer, mas Ele sabe que nós também podemos escolher outro caminho. Quem está entendendo isso? Deus sabe qual caminho você vai escolher, só que Ele tem outros. Só que a partir do momento em que nós decidimos obedecer a Deus, nós escolhemos sempre a vontade de Deus. E Deus disse para Samuel: eu me arrependi de ter escolhido Saul como rei. E Samuel aquela noite não dormia, e Samuel aquela noite ficou virando de um lado para o outro, até que amanheceu e Samuel foi ao encontro de Saul. Quando Samuel chega ao encontro de Saul, ele chega e vê Saul no Carmelo. Veja comigo o que acontece. Versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu do Senhor. Olha a cara de pau, olha aqui para mim, um adendo da bispa Letícia Ferreira. Que cara de pau. Que cara mais deslavada de Saul. Olha como quando o coração de alguém está endurecido, a pessoa faz o errado achando que está. A pessoa está dentro da igreja, não regulariza a situação dela. A pessoa está dentro da igreja, vivendo em adultério, vivendo em fornicação, vivendo em pecado, devendo para Deus e o mundo, fazendo tudo de errado e acha que Deus tem obrigação em consertar a vida dela. Saul fazendo tudo de errado, ainda tem a cara de pau. Amados, eu não sei você, mas quando eu li esse versículo, eu falei: Jesus, há muita cara de pau para uma pessoa só. Ele não esperou Samuel perguntar algo. Ele já chegou para Samuel falando. Ele nem sequer esperou. Ele nem sequer falou: eu vou ficar quieto. Se Samuel perguntar, eu falo. Mas se Samuel não perguntar, fica quieto. Ele chega já querendo enganar ao profeta. Deixa eu te falar uma coisa, querido, querida. Talvez você esteja aqui e pode ser que você tenha excelência em me enganar. Que nem tudo Deus revela ao sacerdote e à sacerdotisa, nem tudo. Quando o filho da mulher havia morrido, o profeta não sabia o que aconteceu. E ele mandou: Geazi, vai lá e pergunta para ela se vai bem. Ela falou: vai, tudo bem. E o profeta estava orando no monte. Até que quando ela chega para ele, ela diz: eu não te pedi filho, meu filho morreu. Você me deu um filho e meu filho morreu. E o profeta vai lá. Geazi tenta tirar a mulher do pé dele. E o que o profeta diz? Não tire ela do meu pé. O coração dela está em amargura e Deus não me revelou o porquê. Então Deus nem sempre vai revelar tudo ao pastor, ao profeta, ao bispo, ao apóstolo, ao missionário, nem sempre. Tem vezes que você vai conseguir enganar a mim com excelência, eu vou cair igual um patinho. Tem vezes que eu vou fingir de besta.
Tem vezes que eu vou fingir de besta, porque eu aprendi a escolher as minhas guerras. Falar, tá bom, você acha que tá me enganando? Tem vezes que você pode me enganar, tem vezes que pode achar que tá enganando. Só que algo que você tem que entender. A Deus, ninguém engana. Com Deus não se brinca. Com Deus não se zomba. Se você tem feito as coisas de Deus de forma errada, se você tem feito as coisas de Deus da sua forma, se você tem estado fora da palavra, se você tem defraudado alguém, se você tem defraudado o teu próprio corpo, se você tem defraudado a igreja de Cristo, corrija a tua vida, corrija o teu caminho, corrija a tua trajetória, porque aquele que não recebe a palavra, Deus também não recebe. Aquele que rejeita a ordem de Deus é rejeitado pelo próprio Deus. Nós vemos aqui que quando Saul vai ao encontro dele, o próprio Saul fala, e olha o que Saul diz. Executei, no versículo 13, o final dele, executei a palavra do Senhor. Olha aqui para mim, você já leu comigo, eu não vou fazer você ler de novo. Ele executou mesmo? O povo perdoou. Olha aqui para mim. Nem assumir o erro ele quis assumir. Ele colocou a culpa em quem? No povo. Só que nós acabamos de ler agora há pouco que quem havia perdoado a Agag e as ovelhas foi quem? Saul e o povo. Só que quando ele chega para o profeta, ele fala, o povo, eu não. Olha como uma pessoa, quando ela já está com o coração endurecido, ela nem assume os erros dela. Ele não fala eu e o povo. Ele joga toda a responsabilidade em quem? No povo. Ele não chega para o profeta e diz, profeta, olha, eu errei, fui eu que fiz isso. Não, o povo. É exatamente aquele tipo de pessoa que quando Deus vai corrigir, peito de pombo, eu tô certo. Errado tá o pastor. Errado tá fulano. Errado tá ciclano. Qualquer semelhança com Saul desses não é mera coincidência que o fim é o mesmo. Pessoas que não aceitam correção. E nós vemos que o profeta olha para ele e diz assim, eu vou te dizer o que Deus me falou esta noite sobre você, Saul. Saul achou que estava tudo bem. Sabe qual é o erro do maior rejeitado? É ele achar que ele está certo. O rejeitado por Deus, ele vai fazer o errado, ele vai pecar, mas na cabeça dele, no sentimento dele, ele vai estar certo. Porque o povo está comigo. Porque fulano me apoia. Porque Beltrano está comigo. Está errado, mas ela está falando que está certo. Está errado, a gente sabe que a luz da Bíblia está errado, mas ele está dizendo que está certo. Ele está falando que está certo. O maior erro do rejeitado é não assumir o problema. É não assumir que fiz errado, sim. Tem como Deus me perdoar? Deus já conhecia o coração de Saul. Porque se nós pararmos para pensar, Davi também pecou, sim ou não? Só que Deus olhou o coração. Opa, em Davi tinha arrependimento. Em Saul tinha arrependimento? Não. Saul não teve. Ao ponto dele falar, mas eu estou certo, o povo que escolheu. E nós vemos que ele diz, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus o resto, porém temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul, espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele lhe disse, fala. Olha aqui para mim.
Saul estava tão arrogante já, tão cheio de si, tão ganancioso, tão prepotente, que o profeta falou: esta noite Deus me falou algo sobre ti. Sabe o que ele disse? Fala. Tipo, pode dizer. Sabe aquele tipo de pessoa que você vai corrigir, a pessoa fala: ah, faz o que você quiser, resolve aí. Dá uma vontade, amados, de catar e orar muito. Mas orar muito mesmo. Samuel falou. E veja comigo o que ele falou. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que o aniquiles. Por que, pois, não destes ouvido à voz de Deus? Antes voastes ao... Olha a ganância aqui gritando. O próprio profeta falou para ele: antes você escolheu o despojo, antes você desejou o despojo, antes você desejou pegar as coisas para si. Você não obedeceu a Deus, você quis o desejo da tua carne. Quantas vezes eu e você não estamos voando no despojo daquilo que Deus não quer? Deus fez o homem para ser homem de uma mulher só. Deus não criou Adão e 5 Evas. Deus não criou Adão e 2 Evas. Deus criou um Adão e uma Eva. Como até o pastor pregou aqui esses dias, quem começou com a poligamia foram os filhos de Caim. E deu ruim. A vida de Jacó, se você parar para analisar, Deus foi com Jacó, mas ele teve muitos problemas porque ele teve um casamento poligâmico. As suas mulheres brigavam entre si. Quem estuda a Bíblia sabe disso. A de Abraão deu ruim quando ele se deitou com Agar. Quem está entendendo isso? Conselho de Deus: fica com uma mulher só, fácil. Senão tua vida vai dar ruim. Mulher, fica com um marido só, senão sua vida vai dar ruim. É bíblico. E Paulo lá na frente diz: o marido seja homem de uma mulher só, e a mulher seja esposa de um homem só. Nós vemos que o coração de Saul estava no que ele teria, não em agradar a Deus. Onde está o teu coração? O que importa é o que você tem ou o que Deus fala? O que importa é o que você possui? Ah, não, mas se eu não fizer isso, meu namorado vai me largar. Então que largue, porque eu prefiro servir a Deus do que servir ao homem. Porque me importa mais obedecer a Deus do que obedecer ao homem. Ah, mas se eu fizer isso, bispa, sabe o que vai acontecer? A empresa vai fechar, porque eu vou ter que pagar imposto para a Receita, porque eu vou ter que pagar isso. Querido, importa mais obedecer a Deus do que ao homem. Se Deus está tocando no teu coração, confia, acredita, segue obedecendo a palavra. Não vai com o teu coração nas posses, não vai com o teu coração no despojo, mas segue vivendo a promessa de Deus. E nós vemos então que Saul, ele corrigido, mas ele não aceitou correção. O que Saul se importava era com o que as pessoas iriam pensar. Quando Samuel chega para ele e diz: olha, Saul, eu não vou com você. Olha, Saul, eu não vou mais caminhar com você. Olha, Saul, não vou oferecer holocausto com você. Ele insiste, ele pede, ele clama: por favor, vai comigo, para que o povo veja que você está comigo. Ele não queria Samuel pela presença de Deus que estava em Samuel. Ele queria Samuel para que o povo achasse que Deus estava com ele. Quem está entendendo isso? Olha o coração de Saul. E aqui eu já vou finalizando, meu querido. Como está o teu coração? Você tem desejado andar com Deus porque você quer a presença dele?
Você tem estado na igreja para que as pessoas pensem que Deus está com você. Você vem para o culto porque você fala: Senhor, eu preciso do Senhor, porque olha, se não for o Senhor, eu não vou conseguir. Ou você vem para o culto porque fala: eu vou para o culto, né? Porque se eu não for para o culto, a bispa vai me ligar, eu vou ter que dar uma justificativa, e a bicha é chata mesmo, então, então a gente vai, né? A gente vai. Qual a real intenção do teu coração? Você tem obedecido a Deus por completo? Ou você é Saul, metadinha? Faz só metade. A outra metade que não te agrada, você não faz. Aqui, querido, eu quero falar com você. Samuel, ele foi com Saul. Ele tornou atrás e adorou a Deus com Saul. Mas daquele dia em diante, nunca mais Saul viu a Samuel. Não faça as coisas pelo que os outros olham, para que os outros vejam, para que os outros te notem. Porque aprenda com Deus funciona da seguinte forma: o que você faz em oculto, Deus mostra em público. A sua intenção no oculto, ela vem à tona em público. Qual a intenção quando eu peço oferta? Qual a intenção quando eu peço um voto? Tudo isso Deus vai mostrando. Podem falar o que for, Deus vai mostrando. E Deus vai mostrando a vida daqueles que criticam, a vida daqueles que falam. Você vai percebendo a diferença. Quem está entendendo isso? Qual a intenção do teu coração? Saul tinha uma intenção. A intenção dele era que o povo pensasse que Deus estava com ele, quando Deus já não estava mais. Quando Deus já o havia rejeitado, porque ele rejeitou a palavra. Só que deixa eu te trazer uma notícia aqui. Se você está aqui nesta noite, e se você ficou conosco até esse momento da pregação, é porque você não foi rejeitado por Deus. Talvez você esteja aqui fazendo pela metade, só que Deus está dizendo para você: corrige. Eu te dou essa oportunidade. A intenção de Deus, querido, nunca foi tirar Saul. A intenção de Samuel não era tirar Saul, mas a atitude de Saul e a dureza do coração de Saul não deu outra alternativa. O que define se você vai continuar obedecendo a Deus e nos planos de Deus, a intenção do teu coração. Se você está disposto a obedecer. E obedecer não é fácil.